Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui uma apresentação do HTML, explicar um pouco o que é essa linguagem de marcação, por que ela é uma linguagem de marcação, algumas das principais tags e fazer alguns pequenos exemplos para começar a utilizar o HTML. Então significa Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação de hipertexto. Ela é utilizada até hoje para descrever o conteúdo de páginas na web. Não é uma linguagem de programação. Aí levanta-se uma pergunta, né? O que é uma linguagem de programação? A linguagem de programação, ela contém alguns elementos como estruturas de repetição, estruturas de decisão, variáveis, e o HTML não possui esses elementos. Ele possui tags de marcação, uma coisa que a gente vai chamar de tag de abertura, tag de fechamento. Pensa como se fosse um carimbo de início e um carimbo de fim. E o que tiver entre essas tags vai assumir um formato, vai delimitar um bloco. Então, como é a estrutura de um documento HTML? Vou falar primeiro na versão 4. Nos próximos vídeos vou mostrar para vocês como a gente faz essa migração do HTML4 por HTML5. A estrutura básica do documento HTML é essa daqui. A tag HTML de abertura, barra HTML de fechamento. A gente vai ter um head, que em inglês significa cabeça, né? O início da tag de abertura da cabeça, o fechamento e depois o corpo, que é o body. Tag de abertura, tag de fechamento. Já deu para perceber mais ou menos como é essa estrutura, né? A HTML vai estar englobando todo o documento. A gente vai ter tags de cabeçalho, head, para estar colocando meta-informações sobre a página. Meta-informações são informações que explicam a informação. Então, de uma forma um pouco resumida, a gente diria que dentro das tags head, a gente coloca informações sobre a página, o título, se tem algum documento CSS associado, a tag meta, que diz a codificação de acentuação da página. E no body a gente coloca o conteúdo, aquilo que vai ser lido pelo usuário quando carregar a página. Então, um Hello World, Olá Mundo, Bem-vindo, a gente colocaria dentro da tag body. Então a gente começa a compreender como funcionam alguns memes da internet, né? Separando cabeça do corpo, com essas tatuagens aí. Onde a gente vai escrever um documento HTML? A gente vai escrever ele no editor de texto, ou que pode ser o bloco de notas, que é um editor de texto bem simples, mas a gente pode utilizar outros mais robustos, como o Notepad++, que a partir do momento que você salvar o arquivo como um arquivo HTML, ele vai deixar algumas partes destacadas em colorido para facilitar a tua interpretação do código. Isso não acontece no bloco de notas, fica o texto todo preto e aí fica um pouco difícil de visualizar alguns trechos do código. Pode utilizar o Sublime Text, se estiver usando Linux, o Gedit, pode usar qualquer editor. E em paralelo, para poder abrir esse documento no navegador, a gente vai precisar do browser, que aí pode ser o Firefox, o Chrome, Edge, o Safari, pode ser qualquer um. Em geral, a gente vai estar usando aqui nos exemplos o Google Chrome. Beleza, professor, você está falando aí de tags HTML. Fala um pouquinho como funcionam essas tags. A tag é alguma palavra, alguma letra que vai estar entre o menor que e o maior que. Se ela tiver com a barrinha no início, por exemplo, menor que e a barra, a gente sabe que isso aí é uma tag de fechamento. Então, tag de abertura não tem essa barra, a tag de fechamento vai ter essa barra. Vão ter algumas tags que não tem fechamento. Ela sozinha é tag de abertura e fechamento. A gente vai falar sobre elas já já. Então, se a gente coloca algo em volta dessas tags, a gente observa que o resultado é a modificação desse texto. Olha como a gente colocou texto em negrito aqui na linha 6, envolto pela tag B. Começa com B, fecha com barra B. E o resultado é o texto em negrito. O Enter não vai funcionar. A quebra de texto não funciona dentro do teu documento HTML.
Você pode aí no bloco de notas, no Notepad++, dar vários enters entre a linha 5 e a linha 6. Ele não interpreta a quebra de texto. Para quebrar, para pressionar um enter uma vez, a gente coloca essa tag BR, que está aí no final da linha 5. Ou, caso queira dar mais espaços, a gente vai botando várias tags BR, que aí o texto vai descendo. Esse aqui é um protesto de um nerd, né? /war, termine a guerra, fim da guerra. Experimente escrever esse texto aqui no bloco de notas, no Notepad++, salvar com a extensão .html e em seguida abrir no seu navegador. O resultado vai ser a palavra meu primeiro título bem grande, na maior tag H1, e embaixo vai aparecer meu primeiro título, porque a tag P, ela cria um parágrafo, então vai aparecer um abaixo do outro, mas a primeira linha com a escrita um pouquinho maior. Essas tags H1, elas fazem o texto ficar maior. Experimenta usar valores de H1 até H6. Você vai notar que H1 vai ficar com um tamanho maior, H2 um pouquinho menor, e quando chega no H6 vai ficar um texto bem pequenininho. O texto normal, se você escrever ele sem estar envolto em nenhuma tag, está aparecendo na última linha. É mais ou menos como se fosse o tamanho do H3, para você ter uma ideia de tamanho aí, de como vai estar utilizando. Podemos inserir várias tags de parágrafo, por exemplo, aqui eu coloquei 3 parágrafos, o resultado no navegador também será 3 parágrafos. E a gente pode usar alguns atributos dessas tags HTML. Então, dentro de algumas tags, a gente pode ter algumas propriedades para configurar, para atribuir um valor para essa propriedade e estar alterando essa tag. Por exemplo, a tag mais importante do HTML é a tag A, que cria o hiperlink. A gente consegue fazer uma navegação entre os documentos por causa da existência de hiperlinks, que o usuário clica e é redirecionado para outro local. Então, quem faz a tag do hiperlink é essa tag A e /A, mas ela sozinha não é suficiente para dizer ao usuário aonde ele deve ir. A gente tem que dizer isso aí de alguma forma. Então, para dizer para onde o usuário vai, a gente vai utilizar a propriedade href. Então a gente coloca, nota que na linha 3 a href está em laranja para representar ali, que é um atributo, uma propriedade. Então a gente vai estar colocando dentro dela uma igualdade, a gente bota href igual e abre aspas. O conteúdo que tiver entre as aspas é o local para onde o usuário será levado quando clicar nesse hiperlink. Então a gente pode estar colocando um endereço completo. Não se esquece de colocar http, https, //, porque às vezes não funciona se você não colocar o endereço completo. Não esquece de envolver esse endereço entre aspas, tá? Você também pode colocar outras páginas HTML que existem dentro do teu projeto. Por exemplo, sobre .html. Essa página tem que estar no mesmo local da tua primeira página HTML, onde você está salvando. Então, a primeira página HTML a gente vai chamar de index.html. Por padrão, muitos servidores já compreendem que index vai ser a primeira página que vai abrir no teu projeto. É o ponto de partida. Então, esses exemplos a gente vai estar fazendo numa página index.html. Suponha que você criou outra página HTML, por exemplo, ajuda.html ou sobre.html, e eu quero criar um link para essa página. Então a gente vai colocar dentro das aspas do href ajuda.html ou sobre.html. Lembrando que os valores precisam ser iguais, o nome precisa ser igual, porque se o nome for diferente ele não encontra. E o resultado no browser que a gente vai ver é uma palavrinha sublinhada aqui, ó, representando que é o hiperlink. Se tu colocar o mouse em cima, ele vai ficar com a possibilidade de dar um clique e te levar para a página do Wikipedia. O que eu coloquei entre a tag A e /A é o texto que vai aparecer para o usuário em formato de hiperlink. Outra tag interessante é a tag img, que a gente utiliza para estar colocando imagens. E da mesma forma, ela precisa de um atributo, porque eu preciso dizer
qual é a imagem que vai estar sendo carregada nessa tag. Então, para dizer qual é a imagem, a gente vai utilizar a propriedade src, que seria uma abreviação para source. E da mesma forma, a gente coloca uma igualdade, abre aspas, e o que a gente coloca entre essas aspas é o valor que vai ser carregado nessa imagem. Atenta que src não tem tag de fechamento. Ela sozinha é abertura e fechamento. Por esse motivo, a gente vai ver essa barrinha ali, lá no final da tag, que é opcional para algumas tags, tá? Aí, nota como na linha 3 eu estou carregando uma imagem local, expresso 500 por 33.jpg, e na linha 4 eu estou carregando uma imagem que está na web. Então, eu posso colocar o endereço completo dessa imagem. Qual é o cuidado que a gente tem que ter nessa etapa? Algumas imagens possuem extensões diferentes: JPG, JPEG, BMP, PNG. Então, caso a extensão não esteja correta, ele não carrega a imagem. Então, uma dica que a gente dá é: abre essa imagem lá no Paint, salva na extensão que você quer, cuidado com a palavra, porque ela tem que estar escrita corretamente, e aí a gente consegue fazer esse link. O resultado no navegador seriam essas duas imagens dos dois cafezinhos, né? A mais à esquerda aí carregada localmente, e a mais à direita a gente puxou da URL, puxou da web. A gente também pode aumentar ou diminuir essa imagem utilizando dois atributos, o width ou height, ou os dois ao mesmo tempo, tá? Caso eles tenham valores diferentes, por exemplo, se eu botar width 200, height 100, a imagem deforma, vai dar um comportamento que a gente não quer. Então você pode usar ou um ou outro. E como eu uso, professor? Olha aí na linha 3, ó. Em laranja a gente está tendo os atributos da tag. Então a gente botou img espaço src, carregou o primeiro valor de src. Aí a gente dá um espaço e coloca o width igual 200, e aí ele vai carregar o valor 200 para o width. Olha como a gente está usando o width somente com 200, mas a gente poderia usar 200%, 100%, pode usar pt, a gente pode estar utilizando outras escalas aí para estar apresentando a imagem. Aqui eu recomendo é você usar porcentagem, porque como hoje a gente tem dispositivos com muitos tamanhos diferentes, é interessante a gente montar o layout a partir de porcentagem, 100% da tela, 20% da tela, porque aí a gente vai ter um efeito interessante e de responsividade em qualquer layout, quando a gente estiver abrindo ele em diferentes dispositivos. E olha como o resultado não é interessante quando a gente não equivale os dois valores de width e height. Fica achatado. A tag HR vai fazer uma linha no horizonte, então a gente pode usar ela com essa barrinha no fim, ou pode usar sem a barrinha no fim. Olha como ele traça uma linha inteira, meio que de separação. Nós podemos fazer comentários no HTML. O que são esses comentários? São coisas que não aparecem para o usuário. A gente utiliza a tag menor que, exclamação, menos, menos, coloca o comentário, depois menos, menos ou hífen. Hífen não é um underline, tá, pessoal? É um hífen. E fecha com o maior que. O que a gente colocar entre essas tags não aparece no texto, é um comentário. É algo que explica o que vem a seguir. No entanto, se o teu usuário inspecionar a página HTML, pedir para mostrar o código-fonte dela por meio do navegador, ele vê os comentários, tá? Fica aparecendo para o usuário, se ele for fazer essa inspeção. Mas no navegador não aparece. Quebras de linha a gente já viu lá em cima, com a tag BR. Vamos apresentar agora algumas tags de formatação, I e barra I. Já dá para ter uma dica aí, né, que o I seria o itálico. Então, tag B representa negrito, tag I representa itálico. A gente também pode fazer uma mescla entre elas. Pensa que B é como se fosse a abertura de uma torneira, tá jorrando B pelo texto. E vai jorrar B pelo texto até tu colocar barra B. Se não colocar o barra B, ele
solta negrito pelo texto inteiro, da mesma forma do itálico ou de qualquer outra tag. Já dá para imaginar aí como vai ser o resultado disso daí no navegador? Algo parecido com isso daí, né? Professor, posso colocar negrito e itálico ao mesmo tempo? Pode. É só botar tag de abertura B, tag de abertura I, a palavra, tag de fechamento I, tag de fechamento B. Aí ela ficou em negrito e em itálico. É recomendado a gente utilizar CSS para mudar o layout das páginas. Mas antigamente o HTML não separava o layout de conteúdo. Então a gente vê algumas tags de formatação que alteram o layout. E a tag fonte era quem alterava no HTML a estrutura, né, o layout da fonte. No caso, a gente usa fonte e os atributos size para tamanho, face para dizer o tipo e cor para dizer a cor da fonte. E olha como ele fica, ó, tamanho 5, fonte Arial, cor vermelha. Temos outras tags de formatação. Já vimos que B é negrito, I itálico, U é sublinhado, não é S, tá? Às vezes a gente tem uma mania de achar que é a palavra em português. N negrito, I itálico, S sublinhado, não é. B para bold, I para itálico e U para underline. O S faz aquele texto riscado no meio. O sup faz assim, x ao quadrado. Aí tu bota o 2 entre a tag sup. Aí ele vai ficar lá em cima. O sub bota x2, o x mais lá embaixo. É só colocar o valor 2 na tag sub. O elemento HTML é o que é composto por isso tudo aí. A tag A, seus atributos, o que está entre as tags e a tag de fechamento. Isso aí a gente chama de um elemento HTML. Também é possível a gente colocar elementos HTML dentro de outros elementos. Olha como eu usei a tag P para colocar dentro dessa tag P uma imagem, ou seja, ela vai aparecer na linha de baixo, vai aparecer quebrado. Já consegue imaginar mais ou menos como vai ser o formato dessa página? O nome coffee em cima, uma imagem abaixo e em negrito uma frase. You can sleep when you're dead. Então seria mais ou menos isso daí. Como eu coloquei o width e height em tamanhos diferentes, a gente nota um achatamento da imagem. Algumas últimas considerações sobre a codificação do HTML é que a primeira, as tags, o que tu coloca entre as tags não é case sensitive, ou seja, não faz diferença escrever em maiúsculo ou em minúsculo. Se tu colocar espaços extras na página, querendo que um texto se afaste do outro, uma palavra se afaste da outra, ele não considera. Então espaços extras e enter que tu pressiona, quebra de linha, sem ser na tag B, não vão ser considerados. E vários elementos HTML não tem conteúdo entre a tag, não tem uma tag de abertura e fechamento, é só a tag, ela sozinha. E por exemplo, a gente tem a tag MG, né? E algumas dessas tags aí, elas são sozinha abertura e fechamento. E por esse motivo, a gente bota essa barrinha no final, com o BR barra. Ou pode ser feita a omissão também. Mas é mais interessante colocar essa barrinha, porque vocês vão ver lá na frente que alguns elementos precisam dessa barrinha. Beleza, pessoal? A gente fica por aqui. Até a próxima aula.